A história de um brasileiro que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração nazistas se tornou o livro pelo talento do historiador santista Gabriel Pierin. E é com o autor de Uma Estrela na Escuridão que nós conversamos agora. Gabriel, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui conosco. O protagonista da história, o Andor Stern, né? Ele está vivo ainda, né? Sim, 88 anos. 88. Você chegou a conversar com ele para fazer o livro? Sim, nós conversamos, né? Na verdade, ele fez um caminho inverso, né? Ele é um brasileiro, né? Nato, paulistano. Ele acaba voltando para a Hungria, porque a família dele é húngara. E na hora e no lugar errado, né? Quando a guerra praticamente se inicia. A guerra. Exatamente, ele já está lá, né? Ele chega um pouco antes, quando o nazismo já tinha tomado conta. E aí, em 1939, começa a guerra, e aí, então, a perseguição, e finalmente ele é preso. E quando termina a guerra, ele vem para o Brasil. Então, na verdade, ele faz um caminho reverso à história aí dos sobreviventes que se naturalizam. E como a história chegou até você, Gabriel? Quer dizer, como é que você... Quer dizer, a história estava aí desde o final da guerra, e que aparentemente é muito interessante e inédita de alguma maneira. Como a história chegou até você e em que momento você percebeu que a história poderia ser transformada num livro? Ao contrário dos outros sobreviventes que procuraram auxílio da comunidade judaica, ou se voltaram às indenizações, ou passaram a dar palestras, até como uma forma também de arrecadar recursos, o Andor ele virou essa página na vida dele, né? Ele voltou para o Brasil, né? Veio para o Brasil, e aqui ele fez a vida, foi muito bem sucedido profissionalmente, mas, por uma ironia até do destino, ele acabou ele conhecia uma pessoa que trabalhava na mesma empresa que ele trabalha até hoje, a Márcia. A Márcia tinha filhos no Colégio Universas, onde eu leciono. E aí ela pediu a gentileza a ele que viesse até o colégio, já que os filhos, né, trigêmeos, que essa senhora tinha, eles estavam estudando justamente sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí, então, como ele tinha uma amizade, né, e é uma pessoa que tem muita era um simpatia, personagem da guerra, personagem de guerra, em loco. mas ele foi muito relutante, Irineu. Ele, na verdade, ele sempre achou que essa era uma história para ser esquecida. E ela insistiu muito, né, e a receptividade dos alunos foi muito positiva. E isso fez com que ele retornasse em outras ocasiões, inclusive em outras escolas também, para dar essa palestra. E foi aí que você teve contato com ele? Sim, foi quando surgiu a ideia de fazer o livro, né? Afinal, poucos alunos tinham esse privilégio de conversar, de ouvir o Andor, e aí então eu insisti um pouquinho, foi até um pouco chato, e ele acabou topando esse desafio, que para ele era um desafio, né? Abrir a sua vida depois de tanto tempo, mas deu muito certo. Talvez a posição dele em relação a isso seja exatamente pelo que você falou no início, quer dizer, ele era brasileiro, vai para lá e de repente se vê envolvido nessa situação, diferente de pessoas que já estavam lá e de alguma maneira, vamos dizer assim, estavam sentindo, né, o que estava acontecendo na Europa e tal. Ele não, né? Quer dizer, ele vai numa situação totalmente contrária e de alguma maneira ele quis apagar isso da vida dele. Exatamente, né? E até porque também ele acabou perdendo praticamente todos os familiares, né? A gente listou na sinagoga, na viagem que fizemos juntos, na sinagoga no bairro onde ele cresceu, cerca de 93 parentes próximos a ele faleceram, né? Foram assassinados, né, nesse período. Então ele quis, inclusive a mãe, né, que realmente era pessoa próxima, mais próxima a ele. Então ele quis virar essa página e refazer a vida, e o Brasil dava essa esperança para ele. Por ser brasileiro nato, a mãe, os avós tinham muito orgulho e falavam muito bem, né, sobre o Brasil. Então ele quis refazer a vida e esquecendo um pouco esse passado sombrio que ele teve. Quanto tempo de pesquisa até a produção e publicação efetiva do livro? Em 2013 Gabriel? Foi quando nós começamos o trabalho de entrevistas, né? E em 2014 eu senti a necessidade de retornar aos campos de concentração, né? Na verdade, refazer a trajetória dele. Então nós fomos para Budapeste, conhecemos os lugares onde ele estudou, o bairro onde ele viveu. Dali nós partimos então para Auschwitz, que foi o primeiro campo onde ele foi preso, depois para Varsóvia. Depois fizemos o caminho para a Alemanha até o ponto onde ele foi libertado. Isso aconteceu em 2014 e o livro foi lançado em 2015. Então, praticamente aí 2 anos entre entrevistas e escrever o livro e lançá-lo. Agora, você como historiador, não é, Gabriel, deve ter um certo rigor científico quando vai escrever. Afinal de contas, você é historiador e está escrevendo uma história real, não é uma ficção. Como foi para você transformar isso num livro? Porque também não dá para ser absolutamente literal na hora de escrever, porque é a história de uma vida, ou de uma boa parte da vida, né, do seu personagem, que não daria para colocar tudo no livro.
Como preencher, de repente, algumas lacunas com ficção? Se é que se dá para dizer que dá para colocar ficção também no meio disso. O fato do livro ser... Aí eu tive que pensar como transformar essa história, né? Afinal, era uma história baseada na memória dele. Sim. Então eu optei por fazer o livro em primeira pessoa. Eu acho que isso traz o leitor para dentro do livro. É como se ele estivesse narrando a história. Como se ele estivesse narrando e, de fato, como se o leitor estivesse vivendo o que o Andor viveu. Então, por manter o livro, ou a escrita em primeira pessoa, procurei preservar o máximo possível da sua memória. Mas eu também intercalei com os momentos da guerra. Então, a minha ideia era contextualizar, até para que o livro pudesse ganhar um público mais amplo, que não conhece sobre a Segunda Guerra, ou não conhece o processo da Segunda Guerra Mundial. Então, a cada capítulo eu inicio em terceira pessoa, contando o que estava acontecendo na guerra, e depois eu passo para a primeira pessoa, mostrando o desenvolvimento da vida do Andor durante esse período. Uma Estrela na Escuridão, é esse a capa do livro. Qual é a editora, Gabriel? Ateliê de Palavras. Já está à venda? As pessoas Sim, já encontram nas Santos, livrarias? Já temos aqui nas principais livrarias de Santos, em São Paulo também nas principais livrarias, ou no site da editora. Alguma história assim de guerra? Porque a gente sabe que guerra são histórias de horror, obviamente, né? Que é uma coisa que ninguém, né, espera que aconteça. Mas alguma delas te chamou a atenção por algum motivo? Eu acho que o sofrimento deles girava muito em torno da comida, da falta da comida, né? Então, muita história de horror que o livro, inclusive, conta, se volta justamente pela falta, pela busca da comida. Então, uma das histórias marcantes é um filho matando um pai por causa de um pedaço de pão, ou até cenas mesmo de canibalismo que o Andor presenciou. Mexe com você como pessoa e de alguma forma te transforma de alguma maneira conhecendo essas histórias? Sem dúvida. Eu costumo dizer que toda história, eu sou professor de história, toda história ela ensina alguma coisa, mas algumas histórias são transformadoras. E eu agradeço muito ter conhecido o Andor, porque a história dele me transformou como pessoa, né? Então a gente passa a valorizar as pequenas coisas, né? Então, eu estava falando sobre a comida, né? Que para eles a vida girava em torno disso, e para nós a gente sente às vezes a fome fisiológica, mas nunca a fome psicológica. A gente sabe que a gente vai matar a fome. Então isso faz com que a gente dê valor às pequenas coisas. Bom, além do Uma Estrela na Escuridão, o Gabriel Pierin está lançando também O Nascimento de um Gigante, que é a história da fundação do Santos Futebol Clube. Agora os futebolistas estão eufóricos, hein? O Santos vive um grande momento, inclusive esse ano a Vila Belmiro completa 100 anos de existência. E o livro ele pega justamente esse período, do nascimento do Santos, em 1912, até a inauguração da Vila Belmiro, em 1916. De 1911 a 1916. 1912 até 1916. De 12 a 16. Isso, e conta então esse nascimento desse grande clube, né, mundial. Né? De glórias e histórias. E meu pai, inclusive, foi jogador do Santos. É isso que eu ia dizer, você tem uma ligação, né? Porque como surgiu a ideia... Surgiu por isso, principalmente, Gabriel, a história? Porque seu pai foi jogador de futebol, conta um pouquinho quem foi. Sim, meu pai é o Lalá, ele foi de goleiro do Santos na época áurea. E claro que, bom, diferente de outras pessoas que escolhem um clube que vão torcer, eu já nasci santista, né? Então eu não tive muita opção. Só que também, ao contrário dos historiadores ou jornalistas que contam esse período áureo do Santos, eu resolvi encarar o desafio de contar um momento mais distante, justamente por ser historiador. Então fui buscar os primeiros tempos do Santos, o porquê que o Santos surgiu, em que contexto da cidade. Enfim, é um livro para quem gosta de história, para quem gosta de futebol. É uma leitura imperdível. Os jornalistas têm escrito muito também sobre vários assuntos e feito muito sucesso, né? Ligados assim à história. E os historiadores talvez não façam tanto sucesso. Por quê? Porque eles têm mais liberdade de criação, de usar mais ficção para amarrar as histórias, se diria, Gabriel? Eu acho que sim. Eu acho que tudo depende também da intenção do historiador, né? Então o historiador não pode perder o seu rigor quando ele quer fazer um trabalho acadêmico, né? Um trabalho realmente baseado... Mas eu acho que é aí que assusta um pouco, né? Se você fala que é uma coisa meio acadêmica, as pessoas talvez já fiquem um pouco assim, Você pega um público muito específico, né? Fica muito dirigido e segmentado. Sem dúvida. Então eu acho que cabe ao historiador que deseja pegar um público mais amplo, também mudar ou adaptar a sua escrita a uma escrita mais jornalística. Mas também cabe a responsabilidade ao jornalista, quando vai escrever sobre história, de manter um certo rigor histórico.
Agradecer aqui o Gabriel Pierin, que está lançando Uma Estrela na Escuridão, a incrível história de Andor Stern, o único brasileiro sobrevivente ao Holocausto. E também Santos Futebol Clube, o nascimento de um gigante, a história da fundação. Os dois livros já estão à venda e pode ser encontrado. Esse aqui foi pela Realejo que você falou, do Santos, né? Pela Realejo, tem na Realejo, tem em outras livrarias, em sites, na Saraiva. E Uma Estrela na Escuridão também pode ser encontrada no site da editora, na Livraria Martins Fontes, Realejo, nas principais de Santos, Livraria Cultura de São Paulo também. Gabriel Pierin, muito obrigado, viu? E sucesso aí com os lançamentos. Eu que agradeço a oportunidade, Irineu. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite.